Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo. Eu sou o Chiron e hoje vou contar mais um relato sombrio para vocês. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do nosso canal. E também ficarmos ainda mais próximos. Comentem logo abaixo o que você está fazendo agora e de qual cidade vocês estão nos assistindo. Sem mais delongas, vamos ao relato. Eu me chamo Rafael, tenho 27 anos, mas meu rosto parece carregar uns 50. O espelho, quando consigo ver me devolve uma imagem que nem eu reconheço mais. A vida foi me chutando devagar, e quando vi, já estava na rua, dormindo em papelão, fedendo a urina velha e esperança podre. Era uma noite como qualquer outra na tal Avenida do Cruzeiro. Estranha, silenciosa, como se o mundo tivesse esquecido que ela existia. E talvez tivesse mesmo. Chovia fino e eu me encolhia nos meus pedaços de papelão encharcados, abraçado à garrafa de cachaça que roubei de um mercadinho. Era tudo que me restava: álcool barato e um cachimbo sujo com pedras que queimavam minha alma. Já fazia meses que eu não trocava uma palavra com alguém de verdade. Quando não era xingamento, era desprezo. E naquela noite, eu só queria dormir, fugir da dor, esquecer a fome que grudava nas costelas. Mas algo estava diferente. O ar pesava. Era como se o breu da noite tivesse ficado mais escuro, mais denso. A chuva parou de repente. Olhei para cima e o céu estava seco, mas o chão ainda molhado. Foi aí que eu ouvi o som. Passos. Não eram passos de gente comum. Tinham um ritmo quase teatral, como se alguém quisesse que eu percebesse que ele estava vindo. "Boa noite, Rafael", disse uma voz grossa, arrastada, com um leve tom de deboche. Me levantei num pulo, assustado, tropeçando nos próprios pés. Olhei para o lado, para o outro, até que vi um homem alto, de terno escuro, sapato brilhando como se nunca tivesse pisado na terra. O rosto era liso demais, sem barba, sem expressão. Os olhos, meu Deus, os olhos não piscavam. Eram de um vermelho tão profundo que pareciam sangrar. "Quem é você?" perguntei mais por impulso do que coragem. Ele sorriu. Um sorriso calmo, calculado. "Alguém que pode te tirar dessa vida de miséria." Eu ri, debochado. Quase cuspi a cachaça na cara dele. "Vai me tirar da rua? Vai me dar casa, comida e roupa lavada?" Falei, rindo como um louco. "Vai me dar um emprego de gerente, é isso?" Ele não respondeu de imediato. Só me encarava. O silêncio dele foi o que me deu medo. Não era brincadeira. Tinha algo ali. Diferente. Meu corpo inteiro se arrepiou. "Pense bem, Rafael", ele disse, se agachando na minha frente, o rosto agora quase colado ao meu. "Você já perdeu tudo. Mas e se eu te dissesse que ainda pode ganhar tudo? E mais um pouco?" Aquela frase ficou girando na minha cabeça. E ali, sentado em papelão molhado, tremendo de frio e ressaca, eu soube que aquela noite seria o começo de algo. Mas não fazia ideia do quê. Só sei que meu nome era Rafael. E naquela noite eu fui notado pelo diabo. Eu queria achar que aquilo era só mais um delírio da pedra misturado com a bebida barata. Queria mesmo, mas o homem continuava ali, imóvel, me olhando como quem analisa uma mercadoria estragada, mas ainda com algum valor escondido. "Tá maluco?" perguntei, tentando manter a pose de valentia que eu não tinha. "Quem é você de verdade?" Ele se levantou devagar, com a elegância de quem carrega tempo demais nos ombros. "Você pode me chamar de Senhor Luiz", disse ele, com um leve toque de ironia.
E eu estou aqui porque você me chamou. Eu? Chamei nada, nem te conheço. Vai embora, vai. Ele caminhou lentamente ao redor do meu abrigo improvisado, como quem examina uma cena de crime. Todo pedido desesperado tem um endereço. Toda alma em frangalhos ecoa por lugares que você nem imagina. Você gritou, Rafael, não com a boca, mas com a alma. E eu ouvi. Fiquei mudo. A fala dele me arrepiava até os ossos. Como é que ele sabia meu nome? Como é que ele sabia do grito que eu nem lembrava de ter dado? O que você quer comigo? Perguntei baixinho. Nem percebi que minhas mãos estavam tremendo. Ele se aproximou outra vez. Tinha um cheiro estranho. Não era enxofre, como dizem por aí. Era doce, um cheiro de perfume caro misturado com carne queimada. Eu vim te oferecer uma escolha. Você pode continuar aqui nessa sarjeta morrendo aos poucos, ou pode recomeçar, com tudo, dinheiro, conforto, respeito, mulheres, poder, tudo o que quiser. Ri, dessa vez mais fraco. Eu já nem sabia mais o que era querer alguma coisa. E o que eu tenho que fazer? Vender minha alma? Disse, zombando, mas com o coração disparado. Ele riu também. Um riso que parecia ecoar de dentro da minha cabeça. Nada disso. Pelo menos, não agora. Eu só quero que você pense. Amanhã, à meia-noite, eu volto. Se quiser sair dessa vida, diga sim. Só isso. Depois disso, ele simplesmente se virou e começou a andar. Sumiu na esquina como se tivesse se dissolvido na escuridão. A chuva voltou assim que ele desapareceu. E eu fiquei ali encolhido, tentando entender o que diabos tinha acontecido. Será que eu finalmente enlouqueci? Será que aquele tal Senhor Luiz era só mais uma alucinação? Mas o chão onde ele pisou ficou seco e o cheiro estranho ainda estava no ar. Naquela noite, eu não dormi. Pela primeira vez em meses, não foi a fome, nem o frio, nem a abstinência que me mantiveram acordado. Foi a possibilidade absurda de que minha vida miserável podia mudar. Mas a que custo? Amanheceu e eu ainda estava acordado. Os olhos doíam, a cabeça latejava. Nem toquei no cachimbo naquela manhã. A garrafa também ficou de lado. Era como se tudo que eu fazia antes tivesse perdido o sentido depois da visita daquele homem. Ou seja lá o que ele era. Passei o dia com a mente girando. Não conseguia pensar direito. Uma parte de mim dizia que eu estava doido, que aquilo tinha sido só um surto, uma viagem de crack mal digerida. Mas por que então aquele chão onde ele pisou continuava seco, mesmo horas depois da chuva voltar? Eu fiquei observando. Vi gente passar, vi os caras da rua que eu já conhecia, vi o tempo mudar de novo. Mas aquela mancha seca no chão ficou lá até o sol bater nela e evaporar de vez. Não era coisa da minha cabeça. Eu tinha certeza. Fui procurar o seu Antônio, um velho que morava num banco de praça ali perto. Ele sempre dizia que sabia das coisas do além. Maluco também, como todos nós. Mas às vezes ele falava umas verdades que ninguém entendia até dias depois. Seu Antônio, o senhor acredita em pacto com o diabo? Perguntei fingindo desinteresse. Ele parou de roer o pão velho que tinha achado no lixo. Olhou para mim com os olhos miúdos, como se enxergasse mais do que devia. Ele andou por aqui, não foi? Murmurou. Travei. Não respondi. Nem precisei. Ele sorriu com a boca sem dentes. Ele sempre vem para quem está na beirada do abismo. Nunca para quem já caiu. Você ainda tem alguma coisa, Rafael. Nem que seja um restinho de alma. Aquilo me gelou por dentro. Me levantei e fui embora sem dizer nada. Não queria saber mais de conversa. Voltei para o meu canto, sentei no papelão e fiquei esperando a noite chegar. A cidade parecia zombar de mim. Os carros passavam, as buzinas gritavam, os postes acendiam e apagavam, e eu ali, na mesma merda de sempre, esperando um capeta engravatado. E ele veio, pontualmente como prometido. À meia-noite,
O tal Senhor Luiz apareceu outra vez. Surgiu como se tivesse saído da sombra do poste. Boa noite, Rafael. Pensou na minha proposta. Minha garganta estava seca. Não sei se de medo ou de ansiedade. Olhei para ele por um tempo, tentando buscar algum sinal, alguma pista, mas ele era um enigma, impossível decifrar. Ainda não sei, respondi, a voz falha. Parece bom demais para ser verdade. E é, ele disse, sorrindo com os olhos vermelhos faiscando. Mas ainda assim é verdade. E o que acontece se eu disser sim? Ele deu um passo à frente, ficando tão perto que senti aquele cheiro estranho outra vez. Você muda de vida, amanhã mesmo. Vai acordar em outro lugar, com outra roupa, outro destino. Mas lembre-se, escolhas têm consequências. E se eu disser não? Você volta a dormir nesse papelão até morrer esquecido, como todos os outros. Fiquei em silêncio. Meu coração batia como se quisesse sair do peito. E pela primeira vez na vida, eu percebi que estava de verdade diante de algo que podia mudar tudo. Mas mudar para quê? E por quê? Ele me estendeu a mão. Você não precisa decidir agora. Amanhã é sua última chance, à meia-noite. E então ele sumiu outra vez. Simples assim, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei olhando para o lugar onde ele esteve e comecei a chorar. Baixinho, como um menino perdido, porque no fundo eu sabia que ia dizer sim. No dia seguinte, eu acordei com os olhos inchados e o corpo mais pesado do que nunca. Era como se eu carregasse toneladas de escolhas mal feitas nas costas. O gosto da decisão que eu sabia que ia tomar já estava na minha boca, amargo como fel. Passei o dia quieto, diferente de mim mesmo. Nem fui atrás da pedra, nem implorei por pinga para os caras do boteco. Só fiquei lá, sentado, olhando os carros passarem, as pessoas seguirem suas vidas como se eu não existisse. Pior do que a fome era aquela dúvida me corroendo por dentro. Eu podia sair dali, podia acordar amanhã com uma cama de verdade, comida quente, um banho, roupas limpas, talvez até uma casa. Mas... e o preço? Qual seria o preço real? De noite, o céu ficou estranho de novo. Nenhuma nuvem, mas o ar pesava. Os postes piscavam. Parecia que o mundo sabia que algo importante ia acontecer naquela calçada imunda. Faltava pouco para meia-noite quando comecei a tremer. Não de frio, mas de medo. Um medo que só sente quem já perdeu tudo e mesmo assim tem algo a perder. O pouco que ainda resta da própria alma. E então, ele veio, exatamente como prometido. O Senhor Luiz surgiu do escuro, elegante como sempre. A luz do poste parecia fugir dele. O sorriso no rosto era o mesmo, mas dessa vez tinha pressa nos olhos. Rafael, disse, calmo. Chegou a hora. Eu me levantei devagar. Meus joelhos doíam. Meus ossos pareciam protestar. Olhei para ele e respirei fundo. Não era mais hora de perguntas. Eu aceito, falei. A palavra saiu fácil, mais fácil do que deveria. Ele sorriu, satisfeito. Um sorriso que não alcançava os olhos. Excelente escolha. A partir de agora, sua vida muda. Mas... e o que eu tenho que fazer em troca? Ele me olhou mais sério dessa vez. Apenas alguns favores de vez em quando. Coisas simples. Nada que você já não tenha feito para sobreviver. Eu devia ter percebido o jeito como ele falou aquilo. Devia ter prestado atenção no olhar. Mas naquela hora, tudo o que eu queria era sair dali, respirar outro ar, ser alguém. Ele estendeu a mão e, sem pensar, eu segurei. No instante em que toquei a pele dele, tudo ao redor ficou escuro. Um breu absoluto. Senti como se estivesse caindo dentro de mim mesmo. Um frio absurdo tomou meu corpo e de repente não existia mais papelão, não existia mais rua, nem sujeira, nem fome. E então, tudo apagou. A última coisa que ouvi foi a voz dele sussurrando: "Bem-vindo à sua nova vida, Rafael." Quando abri os olhos, achei que ainda estava sonhando.
A cama era enorme, macia como nuvem, lençóis brancos cheirando a lavanda, um ar-condicionado gelando o quarto. No teto, um lustre brilhava como joia, refletindo a luz da manhã. E eu estava limpo, vestido com um pijama de tecido fino, pele cheirosa, barba feita. Fiquei ali deitado por alguns minutos, tentando entender se aquilo era real. Levantei devagar e fui até o espelho. O mesmo espelho que um dia me mostrou um monstro. Mas agora, ali estava eu. Mais jovem, mais saudável, quase irreconhecível. Os olhos fundos ainda estavam ali, mas havia algo a mais. Poder. Na cômoda, um celular de última geração apitava com notificações, mensagens, e-mails, convites. Senhor Rafael, diziam alguns. Outros falavam sobre reuniões, negócios, transações bancárias. E o mais estranho, era como se todo mundo já me conhecesse, como se eu sempre tivesse vivido essa vida. Na mesa da sala, um café da manhã de novela, frutas, pães, sucos, ovos, queijos. Sentei ainda atordoado e comi como quem não vê comida há anos. Porque era exatamente isso. Horas depois, um carro preto estacionou na frente do prédio. O motorista, um cara chamado Jonas, todo de terno, me esperava na portaria. Disse que ia me levar até o escritório. Eu não entendi nada, mas fui. Afinal, aquele era meu novo começo, certo? No caminho, ele falava comigo como se fôssemos velhos conhecidos. E eu fingia. Respondi com aham, claro, verdade, enquanto tentava assimilar tudo. O escritório era num prédio espelhado, daqueles no centro da cidade onde ninguém olha para cima. Lá dentro, um andar inteiro com meu nome na porta de vidro. Rafael Z. Andrade, consultoria estratégica. Nem sei o que isso quer dizer, mas parece importante. Passei o dia assinando papéis que eu nem sabia ler direito, sorrindo para gente engravatada que me chamava de doutor. Era como se eu tivesse entrado num teatro doido, mas com todo mundo jurando que eu era o protagonista. Quando a noite caiu e voltei para o apartamento, o celular tocou. Era ele. Boa noite, Rafael. Como foi o primeiro dia da nova vida? Assustador, respondi sincero. Ele riu. Aquele riso ecoava de um jeito que dava arrepio até na espinha. Vai se acostumar. Mas lembre-se, em breve eu vou precisar de um favor seu. Coisa simples, nada demais. Engoli seco. Me forcei a acreditar que ele estava falando a verdade. Desliguei e fui até a sacada. A cidade brilhava abaixo de mim. Carros, luzes, vida. Ali, naquele instante, parecia que tudo tinha valido a pena, mas só parecia, porque no fundo eu sabia que nada vinha de graça. Passaram-se dias, talvez semanas. Eu perdi a noção do tempo. Minha rotina agora era de gente rica. Roupas sob medida, almoços em restaurantes que cobram mais por um prato do que eu costumava gastar em um mês inteiro nas ruas. Quando tinha dinheiro, claro. Gente importante me cumprimentava com respeito. Mulheres lindas se interessavam por mim. Era como se eu tivesse renascido em outro corpo, em outra realidade. Só que uma parte minha não acompanhava o resto. Tinha noites em que eu acordava suando frio, sonhando com a Avenida do Cruzeiro. Sonhava com meu papelão, com a chuva batendo no rosto, com o cheiro da pedra queimando. Acordava com uma saudade estranha daquela miséria. Não era saudade da dor, mas da liberdade, porque agora eu era alguém, mas não era livre. E o favor prometido veio. Estava no escritório quando recebi uma visita. Um homem baixo, calvo, com uma pasta de couro. Se apresentou como Rubens, enviado do Senhor Luiz. Vim te passar a primeira tarefa. Ele disse seco, sem enrolação. Que tipo de tarefa? Ele abriu a pasta e me entregou um envelope. Dentro, uma foto de um homem e um endereço. Só precisa entregar isso aqui para ele, disse, me dando um pequeno pacote preto. Pessoalmente, e não abra. O que tem aqui dentro? Rubens apenas me olhou, um olhar gelado, como o do próprio Senhor Luiz.
Você fez um acordo, Rafael. Não questionei mais. Só peguei o pacote, desci, entrei no carro e segui para o endereço. O lugar era uma casa simples no subúrbio. Bati na porta e um senhor de uns 60 anos me atendeu com o rosto cansado e os olhos fundos. Você é o Rafael? Ele perguntou. Sim, vim trazer isso. Ele pegou o pacote como quem já esperava por aquilo há muito tempo. Não disse obrigado. Só fechou a porta e eu fui embora. Parece pouco, né? Parece nada demais. Mas aquela noite dormi pior do que nunca. Tive pesadelos com o rosto daquele homem envelhecendo diante de mim, caindo aos pedaços. Sonhei com gritos, com sangue escorrendo pelo chão da casa dele. Acordei de madrugada e fui até a sacada de novo. Acendi um cigarro. Fazia tempo que eu não fumava. Olhei para a cidade lá embaixo, toda iluminada, e me perguntei: o que foi que eu comecei? Eu tinha tudo, mas o preço começava a ser cobrado. E eu sabia que aquilo era só o começo. Depois da primeira entrega, algo dentro de mim se quebrou. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Como uma rachadura que cresce em silêncio, até abrir um buraco fundo no peito. Dias depois, recebi outra visita. Dessa vez, não foi o tal Rubens. Foi o próprio Senhor Luiz. Ele apareceu na minha sala do nada. Nem ouvi porta abrindo. Só ergui os olhos e lá estava ele, sentado na poltrona, perna cruzada, sorrindo como se fosse dono do lugar. O que no fundo era verdade. Vejo que fez o primeiro favor com eficiência. Ele disse calmamente. O que tinha naquele pacote? Perguntei, encarando ele. Curioso, Rafael. Pensei que tínhamos combinado. Você faz, eu recompenso. O homem morreu 2 dias depois que entreguei. Li no jornal. Derrame fulminante. Ele arqueou as sobrancelhas, quase surpreso. É mesmo? Que coincidência, não acha? Levantei da cadeira. Isso aqui não é o que você prometeu. Você disse que seriam favores simples. Ele se levantou também. O sorriso sumiu. E então vi o que estava por trás da cortina. Eu disse que seriam simples. Não disse que seriam limpos. Senti um arrepio gelar minha espinha. Aquele ar doce e podre ao mesmo tempo voltou a tomar a sala. Por que eu? Perguntei. Por que me tirar da rua para me usar assim? Ele se aproximou até ficar a centímetros do meu rosto. Porque gente como você, Rafael, sabe o que é o fundo do poço e quem já morou lá embaixo aceita qualquer escada para subir, mesmo que seja feita de ossos. Ele sumiu logo depois, como sempre. Mas deixou algo para trás, um novo envelope, dessa vez 2 fotos, 2 alvos, e nenhum aviso, só o endereço, só a missão. Naquela noite bebi até cair no chão da cobertura que agora chamavam de minha, e quando acordei já sabia que ia obedecer, porque por mais que eu quisesse resistir, eu já estava preso. Preso por algo que eu nem sabia nomear. Não era só medo, era dívida. No dia seguinte, as 2 fotos me encaravam na mesa da cozinha. Um homem e uma mulher. Jovens, normais, gente comum. Uma pausa rápida, só para lembrar mais uma vez a vocês. Se está gostando do vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e deixa o like nesse vídeo. Vamos continuar. Podiam ser qualquer um andando na rua, indo ao mercado, indo trabalhar, mas de alguma forma agora eram minha missão. Peguei o primeiro endereço, bairro nobre, uma casa bonita, com um jardim bem cuidado. Esperei o tal homem sair. Devia ter uns 30 e poucos anos, blazer leve, pasta de executivo. Segui ele até a entrada de um prédio comercial. O pacote dessa vez era diferente. Um pendrive, simples, direto. Cheguei até a portaria e entreguei como se fosse um mensageiro. Quando o recepcionista perguntou de onde vinha, menti na cara dura. Diretamente do jurídico, urgente. Ele levou. Eu fui embora, mas fiquei no carro, de longe, observando o prédio por horas. Vi movimento,
Vi seguranças subindo, descendo. Depois vi ambulância, um corpo sendo levado num saco preto, mais um. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Tentei tomar banho como se a água pudesse lavar o que eu estava me tornando. Mas aquilo não saía. Aquilo grudava na pele, nos ossos. No dia seguinte, fui até o segundo endereço. A mulher. Professora. Aparentemente tranquila, simples. O pacote era um envelope comum, e dessa vez alguma coisa em mim gritou, alto. Esperei ela sair de casa. Fui atrás, mas algo me travava. No meio do caminho, parei. Sentei num banco da praça e fiquei olhando a cidade. Me perguntei se aquela mulher tinha alguém. Filhos, mãe viva, alguém que sentisse a falta dela. Peguei o envelope e abri, contra todas as ordens. Lá dentro havia apenas uma folha. Você não precisa entender, só entregar. Atrás da folha, uma assinatura. L. A raiva explodiu em mim. Levantei, joguei o envelope no lixo e fui embora. Pela primeira vez, desde que aceitei aquele pacto maldito, desobedeci. Naquela noite, fiquei esperando. Sabia que ele viria, e veio. O Sr. Luiz surgiu no espelho do banheiro, enquanto eu escovava os dentes. Seu reflexo, mas não meu. Mas por que não entregou? Ele perguntou com os olhos acesos em vermelho vivo. Porque não sou seu cachorro. Engano seu, Rafael. Você é exatamente isso. Um cão que eu tirei da sarjeta. E cães obedecem. Então me joga de volta para a sarjeta. Vai em frente. Ele riu, um riso que fez as luzes piscarem. Ah, Rafael, você ainda não entendeu, né? Ele se aproximou, atravessando o espelho como fumaça. A rua era liberdade. Aqui, você é meu, até o último suspiro. E naquele instante, eu soube. Eu não tinha subido coisa nenhuma. Eu só tinha mudado de tipo de prisão. Depois daquela noite, tudo mudou. Não por fora, por dentro. Algo em mim começou a morrer de verdade. E não era como morrer na rua, de frio, de fome, aos poucos. Era um tipo de morte que te apodrece em silêncio enquanto todo mundo te aplaude. As pessoas continuavam me tratar como alguém de sucesso. Eu aparecia em revistas, em sites, dava entrevistas sobre superação. Falavam do ex-morador de rua que virou empresário. Me chamavam de exemplo, de milagre. Mal sabiam que o milagre tinha chifres e cheiro de enxofre. Os favores começaram a vir com mais frequência. Toda semana, um novo rosto, um novo pacote. Às vezes, nem precisava entregar nada. Bastava uma ligação, uma assinatura, um comando. E alguém desaparecia, enlouquecia ou caía do 10º andar. E eu fazia. Às vezes sem pensar. Outras chorando no banheiro depois. Mas fazia. Porque a verdade é que ele me tinha. Não só pela promessa, mas porque ele sabia tudo de mim. Cada vício, cada falha, cada desejo sujo que eu guardava lá no fundo. E usava todos eles como coleira. Comecei a beber de novo. Não cachaça barata, mas uísque de garrafa grossa. Bebia como antes, para esquecer. Mas agora nada fazia efeito. Acordava no meio da madrugada, suando, com o grito de alguém que eu nunca conhecia ecoando na minha cabeça. Tentei procurar ajuda. Psicólogo, terapeuta, padre. Mas bastava eu chegar perto de qualquer coisa que pudesse me libertar. E algo acontecia. Uma vez fui até uma igreja. Entrei, sentei no último banco, tentando lembrar uma oração da infância. O padre me viu, veio se aproximando e quando chegou perto, olhou nos meus olhos e recuou como se tivesse visto uma fera. Você não devia estar aqui. Foi o que ele disse. Nem tentou entender. Só virou as costas. E naquele momento eu entendi. Eu não pertencia mais a esse lado. Eu era propriedade. Do lado de fora da igreja, lá estava ele, o Sr. Luiz, encostado num carro preto, sorrindo como sempre. Tentando correr, Rafael? Eu só queria paz. Paz é um luxo dos inocentes.
E você vendeu isso por um cobertor de seda. Ele se aproximou devagar. Colocou a mão no meu ombro. A boa notícia é que ainda tem muito trabalho para você. E naquele dia, pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade. Não pelo que eu era, mas pelo que eu não podia mais ser. A parte mais cruel de vender a alma é quando você percebe que ela ainda sente dor. Os dias passaram arrastados, tudo era automático. Os jantares caros, as reuniões, os rostos falsos. Eu ia, sorria, dizia o que esperavam ouvir. Mas por dentro já não era ninguém, só um boneco caro, movido a ordens e arrependimento. O Sr. Luiz já não aparecia com tanta frequência. Não precisava. Agora ele mandava recados por gente que eu nem sabia se era humana. Gente com olhos fundos demais, sorrisos longos demais. Pareciam normais, mas algo neles estava sempre fora do lugar. E os favores começaram a piorar. Não eram mais entregas, eram ações. Mandaram eu rebaixar funcionários honestos, inventar acusações, derrubar empresas pequenas, pessoas que lutaram a vida toda. Vi tudo ir pro ralo por causa de uma ordem minha, uma assinatura, um clique. Uma mulher, mãe solteira, perdeu tudo porque eu mandei encerrar a conta da pequena loja dela. Prejuízo estratégico, disseram. Ela me ligou chorando. Eu ouvi a mensagem de voz no carro. A voz dela dizia: eu só queria alimentar meus filhos. Por favor. Apaguei a mensagem, mas nunca esqueci o som. E foi aí que eu percebi. Eu tinha virado aquilo que mais desprezei na vida. O tipo de gente que passa por um morador de rua e desvia o olhar. Eu era o monstro de terno. Numa noite, peguei meu carro e saí sem rumo. Andei por horas, bebi no volante. E por fim, parei onde tudo começou, a velha Avenida do Cruzeiro. Lá estavam os papelões, os mesmos. Outros rostos agora ocupavam meu antigo canto. Um deles, um garoto novo, devia ter uns 17. Tava tremendo, sujo, com os olhos perdidos no vazio. Me viu chegando, com meu carro importado e minha roupa de grife, e abaixou a cabeça. Desci do carro. Fiquei ali, parado. Ele me olhou desconfiado. Vai querer que eu saia daqui? Balancei a cabeça. Não, moleque. Só queria lembrar quem eu era. Ele me encarou por uns segundos, depois disse: se você era alguém daqui, então você já foi alguém de verdade. Essas palavras ficaram comigo. Voltei para o carro, com o estômago virado. Pela primeira vez, pensei em sumir, desaparecer. Recomeçar em outro lugar, com outro nome, mas dentro de mim uma voz sussurrava: você já fez demais, não tem volta. E era verdade, porque o contrato que assinei não tinha cláusula de saída. O tempo passou e os favores ficaram mais pesados. Já não eram só papéis, entregas ou pequenas sabotagens. Agora eu era obrigado a me envolver em coisas que nunca imaginei que faria. Coisas que queimavam a alma. Certa noite recebi uma ligação. A voz do Sr. Luiz era fria e direta. Rafael, preciso que vá até o bairro industrial. Tem alguém que precisa ser desaparecido. Eu já sabia o que isso significava. Peguei meu carro e fui. A chuva caía forte, como se o céu também quisesse lavar a sujeira que eu carregava. No endereço indicado, um galpão abandonado. Senti o cheiro de mofo e sangue antes de entrar. Lá dentro, havia um homem amarrado, machucado, assustado. Ele era jovem, parecia ter uns 20 e poucos anos. Olhou para mim com medo, como se eu fosse o pior monstro do mundo. Me ajuda, por favor, ele implorou. Eu me aproximei, coração batendo forte, e então ouvi uma voz atrás de mim. Não estamos aqui para ajudar, Rafael. Estamos aqui para cobrar. Quando me virei, o Sr. Luiz estava ali, junto com outros homens que pareciam sombras vivas. Faça o que tem que fazer, ordenou ele. E eu fiz. Não foi um só momento. Foi um inferno que me consumiu por dentro, um sacrifício do meu próprio ser para satisfazer aquela entidade que se alimentava do meu medo e culpa. Quando terminei,
Caí no chão, vomitando. Lágrimas vieram, mas eu sabia que nada iria apagar o que eu tinha feito. Nos dias que se seguiram, a casa e o escritório pareceram se transformar em prisões. Cada sombra, cada som, cada telefone tocando era um lembrete do que eu me tornei. Eu não tinha mais controle. Eu era um escravo. E o Senhor Luiz era o meu carcereiro. Naquela noite olhei para o espelho e não me reconheci. Vi um homem quebrado, um homem que perdeu tudo. E então entendi que aceitar aquele acordo não tinha me tirado da miséria. Só tinha me aprisionado numa corrente invisível, feita de medo, sangue e arrependimento. As noites se tornaram pesadelos que me acordavam antes do amanhecer. Eu sentia a presença dele, o Senhor Luiz, em cada canto da minha casa, mesmo quando estava sozinho. Era como se seus olhos vermelhos queimassem minha alma, me lembrando que eu não passava de uma marionete. Eu tentei resistir, tentei fugir, desaparecer, mas o contrato era invisível, implacável. Uma vez, peguei minhas coisas, deixei a chave na porta e saí. Fui para um hotel barato na periferia, longe de tudo. Mas no meio da noite, recebi uma mensagem no celular. Você não pode escapar, Rafael. Eu estou em todo lugar. Não consegui dormir. Saí às pressas, voltei para o apartamento. No dia seguinte, percebi que não só ele estava em todo lugar, mas que também estava dentro de mim. Minha mente estava cheia de vozes, ordens, ameaças. A liberdade era uma mentira. Comecei a sentir vontade de gritar, mas a voz não saía. Comecei a sentir vontade de correr, mas minhas pernas pesavam como chumbo. E foi aí que ele me propôs algo novo. Rafael, disse ele naquela voz que parece um sussurro no ouvido, você já provou do poder, já sabe o que é ter tudo, mas agora quero mais de você. O quê? Perguntei, exausto. Quero que você faça algo por mim, algo que vai mudar tudo. Ele me entregou uma pasta grossa, cheia de documentos. Está na hora de você assumir seu lugar de verdade, de se tornar um homem de respeito, não só um capanga. Me mandou destruir um rival, um homem poderoso que ameaçava seus negócios. Mas não era só destruir, era acabar com ele para sempre. Eu me perguntei se teria forças para isso, mas já era tarde demais, porque quem aceita um pacto com o diabo nunca sai ileso. O dia da missão final chegou. Aquela pasta que ele me entregou era como um convite para o abismo. Um roteiro de destruição minuciosamente planejado. O alvo era um empresário chamado Carlos Medeiros, dono de um império que ameaçava os esquemas do Sr. Luiz. Eu sabia que, se falhasse, não só perderia tudo, eu perderia minha própria vida. Passei a manhã inteira planejando, ensaiando o que diria, o que faria. E quando cheguei ao escritório dele, senti aquele velho frio na espinha. Carlos era diferente do que eu esperava. Não tinha cara de monstro. Pelo contrário, parecia um homem cansado, com rugas que contavam histórias de luta e sacrifício. O que você quer? Perguntou-me, encarando firme. Eu tentei disfarçar, mas a culpa já apertava meu peito. Só vim resolver umas pendências. Menti. Mas enquanto falava, percebi que ele me via além das palavras, como se enxergasse a prisão invisível em que eu vivia. Nos momentos seguintes, o plano se desenrolou. Traições, ameaças, falsas acusações. Ele tentou lutar, mas não tinha chances contra o poder que eu representava agora. No final, Carlos foi destruído. Sua reputação, sua empresa, sua vida. Tudo desmoronou em poucas semanas. E eu me afundei ainda mais na escuridão. Depois que tudo acabou, senti um vazio tão grande que pensei que fosse me engolir. Voltei para meu apartamento, onde o Sr. Luiz me esperava. Parabéns, Rafael. Você fez o que era necessário. Ele sorriu e algo maligno brilhou em seus olhos. Agora só falta você selar seu destino. Eu sabia o que ele queria dizer. Aquele contrato não era só um acordo, era uma sentença.
e eu já não tinha forças para lutar contra. O que veio depois daquele dia foi um pesadelo que não acaba. O Senhor Luís voltou com um sorriso cruel e uma nova proposta. Ou melhor, uma exigência. Eu não era mais apenas um capanga nem um mensageiro. Agora eu seria a face oculta dos seus planos. Seu braço direito na sombra, seu escravo nos trabalhos sujos que ele não podia sujar as próprias mãos. Acordos, contratos, dívidas, tudo isso era uma prisão sem grades e eu, seu prisioneiro. Ele me fez prometer que jamais tentaria escapar, e eu sabia que quebrar essa promessa custaria muito caro. Os dias seguintes foram uma rotina infernal. Negócios ilícitos, chantagens, destruição de vidas, corrupção, manipulação. Eu tinha que destruir reputações, intimidar aliados, mexer com a política, com a polícia, com o sistema inteiro. Tudo a mando dele. Não havia mais descanso, nem misericórdia. Era como se cada passo que eu desse fosse enterrando minha alma mais fundo no lodo. Mas o pior não era isso. Era olhar no espelho e não reconhecer o homem que via ali. O homem que já foi Rafael, o jovem sem rumo, agora se tornara uma sombra do que sonhou ser. Em uma dessas noites, sozinho no apartamento, pensei em tudo que perdi. A liberdade, os sonhos, as chances. E aí veio o arrependimento. Um arrependimento tão forte que quase me esmagou. Queria voltar no tempo, recusar a oferta, aceitar a rua, a fome, o frio, qualquer coisa menos essa prisão invisível. Mas eu já sabia, não tinha volta. O Senhor Luís tinha me capturado e agora eu era dele para sempre. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. O sol entrava pela janela, mas tudo parecia cinza. Era como se a cor tivesse abandonado minha vida. No espelho, um homem cansado me encarava. Não havia mais brilho nos olhos, nem esperança. Só um vazio pesado que parecia sugar o pouco que restava de mim. Naquele dia, o Senhor Luís apareceu mais uma vez. Rafael, é hora de acertar sua última dívida. Ele disse com a voz doce e venenosa. Qual dívida? Perguntei, a voz quase sumindo. A que você fez ao aceitar sair da rua? Você quer liberdade? Está na hora de pagar o preço. Ele me entregou um contrato assinado com sangue, ou pelo menos era essa a sensação. Era uma sentença final. Minha alma, minha vida, meus atos, tudo agora pertenciam a ele. Eu queria recusar, gritar, fugir, mas sabia que era tarde demais. O diabo não faz ofertas sem pegadinhas. Ele não liberta quem aceita sua mão. Eu me tornei um escravo. Fui forçado a viver fazendo o trabalho sujo dele, carregando o peso de escolhas que nunca devia ter feito. Olhei uma última vez para a avenida onde tudo começou, onde um dia eu dormia entre papelões e tinha apenas o céu como teto. Agora, tudo que eu tinha era essa prisão dourada e o arrependimento. Se eu pudesse dar um conselho a alguém, seria simples. Nunca aceite o que parece ser uma saída fácil, porque às vezes o preço da liberdade é a própria alma. Eu me perdi para sempre naquela avenida estranha. E essa é a história do homem que quis escapar do nada e acabou preso no tudo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.